Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que venhamos compreender a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, compreender aquilo que as Escrituras nos diz, e não, Pai, aquilo que nós achamos que ela diz. Por isso, Deus, tira toda a inquietação agora. Tira, Senhor. Assim como o Lutero, Pai, nós queremos afirmar que a nossa consciência está cativa à palavra de Deus. O nosso coração está cativo à palavra de Deus. A nossa atenção está cativa à palavra de Deus. Fala conosco, Senhor. É a nossa esperança. Queremos ouvir a Tua voz. Apesar do pregador, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Capítulo 4, 1 Samuel. Quem achou, diz amém. Amém. Verso 12 em diante nós vamos ler, está escrito: Então correu um homem de Benjamim saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apresentou o homem, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus foi tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se ela e deu à luz. Portanto as dores lhe sobrevieram. Porquanto as dores lhe sobrevieram? Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nada e nem fez caso disso, mas chamou o nome do menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Entendeu? Todo mundo leu? Pode compreender? A linguagem é um pouco arcaica, mas eu creio que deu para entender todo mundo. Bom, essa daqui, irmão, se trata de uma das histórias mais tristes de toda a Bíblia Sagrada, de toda a Escritura. A nação de Israel, ela estava vivendo uma espiritualidade deficiente. É claro que quando nós falamos isso, já dá uma vontade, né, do pregador de querer aplicar já. Porque quando fala de deficiência espiritual, a gente entende muito bem sobre isso. Mas a nação de Israel estava vivendo um momento de deficiência, uma espiritualidade deficiente, e havia muita corrupção e desonestidade no meio dos sacerdotes. Olha isso, corrupção e desonestidade
no meio do povo também, mas principalmente no meio e entre os sacerdotes de Deus. Você sabe quem era o sacerdote de Deus? Era aquele que era criado desde criança, e ele era ensinado, porque ele iria herdar, sabe, uma herança espiritual. Ele iria oferecer sacrifícios a Deus. Ele iria ser alguém responsável para orar, pedir perdão para Deus pelos pecados do povo. Agora os sacerdotes estão agora corruptos e desonestos. O povo ia de mal a pior. E isso não causa tanto senso de novidade para a gente. Por quê? Porque nós estamos acostumados com isso. Basta nós ligarmos a TV para a gente ver. Basta nós colocarmos em algum programa evangélico, entre aspas, nós vamos ver a corrupção, a desonestidade. O índice de divórcio está pior na igreja do que lá fora. Pecados dentro da igreja. A gente vê muita corrupção no meio dos sacerdotes, pastores sendo presos. Quem já viu isso? Aí a gente olha e fala: não, padre isso, padre, que padre? Vamos falar da gente? Pastores indo presos, pastores desonestos, pregando mentira. A gente está vivendo isso. E aqui não era diferente. O povo estava passando por esse momento. Eles estavam indo de mal a pior. Por quê? Porque quando há deficiência no púlpito, há deficiência na igreja. Se nós não temos homens de verdade, eu não estou falando de banana, estou falando de homem de verdade, homem de Deus de verdade nos púlpitos, a igreja desvia. A igreja perde o rumo. Por isso que nós devemos clamar para que Deus levante homens compromissados com o Evangelho. Amém? Amém. Então, o povo está indo de mal a pior, mas Deus, em sua soberania, Ele já estava preparando alguém que honraria a sua lei e ouviria a sua voz. Sabe quem é esse alguém? Quem sabe? Samuel. Acho que a maioria das pessoas conhece o profeta Samuel, não porque leu, mas por causa da música da Aline Barros. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta em Israel. Não é isso? Samuel, a Bíblia, eu acho que você já conhece um pouco, né, sobre a história de Samuel, sobre Ana e Eucana, marido de Ana. Ana não podia gerar filhos, Eucana queria poder dar filhos para ela, mas ela não podia. Naquele tempo, se não tivesse filhos, a mulher não tinha, valor, não tinha dignidade. Ana se sentia mal. Então ela começa a orar, ela começa a buscar, ela começa a jejuar, ela começa a buscar a face de Deus e dizendo: Senhor, me dê filhos, eu preciso de um filho. Se você me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. E aí Deus vai e abençoa Ana. Ana gera um filho. O que ela faz? Ela entrega para Deus, entrega para o sacerdote Eli. E Samuel passa a morar dentro do templo. Samuel passa a morar dentro da igreja. Para você que diz que o culto demora, Samuel morava dentro da igreja. Então, imagina isso, o garoto ele cresce ali dentro, vendo tudo. Então o contexto aqui desse texto que nós lemos, o contexto, porque para nós entendermos o que aconteceu aqui nessa leitura que nós fizemos, nós devemos voltar um pouco. E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou voltando um pouco para que você entenda, para que a gente entenda o que está acontecendo. Então, você precisa saber quem era Samuel. E Samuel ele cresce ali no templo, ele cresce diante do Senhor. Só que ele veio de uma mulher que não podia gerar filhos. Mas Deus, usando as palavras da Bíblia, ele fez gerar filho. Ele abriu a madre e ela pôde gerar filho. E ela entregou ao Senhor. Agora, eu quero que você entenda que o contexto aqui, o momento é de tensão e medo. Por quê? Porque todo mundo está olhando e vendo o que está acontecendo. Quando eles olham para dentro do templo, eles veem os sacerdotes desonestos e corruptos.
Quando eles olham para o meio do povo, eles veem o povo sem direção. Eles veem o povo sem saber o que fazer. Porque quando não há direção, e quando eu falo direção, é a Escritura Sagrada. Quando não há pregação da palavra, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não apenas de conhecimento das Escrituras, mas conhecimento do Deus da Escritura. Agora, o momento que eles estão vivendo é de tensão e medo. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu senti no meu coração, e lendo isso eu falei: como eles chegaram nesse ponto? E é isso que eu quero falar com vocês essa noite. Eu não trouxe uma palavra de 3 passos para o sucesso hoje. Eu trouxe uma palavra de 3 passos para o fracasso. Como que eles conseguiram uma nação eleita, um povo escolhido, um povo que tem tudo de Deus? Como eles chegam nesse ponto onde não há pureza, onde não há, palavra, onde não há nada, só há pecado? Como que eles chegaram nesse ponto? E eu quero falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar de que maneira que um declínio espiritual vem sobre a nação. Você fala: pastor, ainda bem, né, que isso não está acontecendo no Brasil. É sério? É sério isso? É sério? Não, pastor, nós somos a geração do avivamento. Nossa. A gente é a geração de nada. Nós somos chamados de cristão protestante, ok? Mas como nós somos cristãos protestantes sem protestar? A gente olha as coisas acontecerem e não diz nada. A gente olha essa coisa ridícula que teve aí no museu de arte e não fala nada. Não, pastor, arte é arte. Arte é arte nada. Eu fico olhando para o meu filho e falo: o que eu vou fazer? Dá vontade de tirar da escola, porque a escola está pior. Há um declínio no Brasil, um declínio na família brasileira. E a gente não pode se calar. A gente não pode olhar tudo isso acontecendo e falar: Senhor, vamos orar para que... Não! Vamos fazer algo. Vamos ensinar os nossos filhos. Vamos disciplinar os nossos filhos. Vamos apontar para eles o caminho de Cristo. Porque do jeito que está, essa nação está indo em direção ao inferno. E a gente olha tudo isso e fala: nossa, pastor, que exagero. Deixa as pessoas fazer o que elas querem. A gente não tem nada contra as pessoas. Agora, eu não posso ver uma prática sendo feita sem falar nada. O que as crianças têm a ver com isso? Paulo diz: e deixando o uso natural das coisas, homem se inclinou para o próprio homem, mulher se inclinou para a própria mulher. E aí a gente olha isso e fala: não, tudo bem, a gente ama as pessoas, mas não a prática. Ok, meu irmão? Aí todo mundo, por que todo mundo olha hoje e chama a gente de intolerante? Por que é os cristãos que é chamado de intolerante? A gente não sai por aí fazendo as coisas que eles fazem. A gente não sai por aí fazendo as coisas que eles fazem. Colocando crucifixo lá onde você sabe, manchando a fé das pessoas. A gente não sai por aí falando nada. Agora, quando eles querem fazer alguma coisa, a gente tem que ficar calado. A gente não pode falar nada, porque a gente é homofóbico, a gente é fascista, a gente é racista, a gente é nazista, a gente é motorista, a gente é tudo isso que você quis. Esse é o movimento esquerdista que a gente tem no Brasil. A gente cresce dentro da periferia, desde pequeno aprendendo que polícia não presta, mas que o bandido é gente boa. A gente olha tudo isso e aí deixa os nossos filhos do jeito que está. Aí o marxismo cultural vai criando os nossos filhos, educando os nossos filhos, e a gente olha e fala: não, vem aqui, filho. Deus amou o mundo, irmãos, vamos fazer algo. Sabe, eu quero convidar você
a não aceitar isso, a não aceitar. Sabe, a gente não tem que aceitar isso. Nós precisamos orar, sim, precisamos orar e precisamos agir também. 2 Crônicas 7,14, o que diz lá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que eu vou fazer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu acredito que Deus ainda vai sarar essa terra. Mas se Deus não sarar essa terra, não é essa terra que nós pertencemos. Nós vamos para a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Nós somos peregrinos, meus irmãos. As pessoas estão olhando a gente agora e tratando a gente como se a gente fosse a escória da sociedade. Ah, você é cristão, olha que ridículo. Como você é idiota acreditar em alguém que morreu há 2000 anos atrás. Como que você é? Mas quando a gente sair desse mundo, eles não vão estar onde a gente vai estar. E aí você olha tudo isso e fala, então, ainda bem que eu estou salvo. Você não entendeu nada, então. A gente precisa sair por aí, protestar, a gente precisa falar do Evangelho, a gente precisa falar que há um Deus que ama, há um Deus que salva pecadores, há um Deus que está em busca dos pecadores. Porque na religião é os pecadores que buscam a Deus, mas no Evangelho é Deus que busca os pecadores. Então há um declínio espiritual. Agora, pastor, continue. Como eles chegaram a esse ponto? Primeiro, os sacerdotes começaram a desobedecer a lei. Quem ouviu isso? Amém. Primeiro, os sacerdotes começaram a desobedecer a lei e agirem segundo seus próprios corações. É o primeiro passo para o declínio espiritual. Quando nós passamos a desobedecer a lei. É o primeiro passo para o declínio espiritual. Quando nós começamos a desobedecer as leis de Deus e agir segundo os nossos próprios corações. Já viu aquela pessoa que fala assim, não, eu ainda não senti no coração, né? Já viu? Eu preciso sentir no coração. Que é, você fala para algum pecador, fala assim, ó, Jesus Cristo, cara, Ele morreu por você, você explica todo o Evangelho para você, fala, mas eu ainda não senti no meu coração que é a hora. A hora do quê? Não, a hora de eu ir, porque eu quero ir para a igreja quando eu estiver livre de tudo, quando, sabe, eu estiver, top com Deus. Então você nunca vai. Você olha para esse pessoal da igreja aqui e fala, nossa, esse pessoal é tudo santo. Oi? Santo? A Bíblia nos chama de santo, nos chama de justo, sabe por quê? Porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. Então a justiça de Cristo foi creditada em nossa conta. Como que a gente não pode ser grato a um Deus desse? Então, voltando, os sacerdotes passaram a desobedecer a lei de Deus. Então, sempre vai haver, sempre há um declínio espiritual, social, quando nós deixamos de seguir as leis de Deus e passamos a confiar em nós mesmos. Sempre vai haver um declínio quando nós confiamos mais na força do nosso braço do que na força de Deus, do que na palavra de Deus. Você precisa de uma direção para a sua vida, você vai buscar a face de Deus, buscar a direção de Deus, ou você confia mais em você? Então os sacerdotes começaram a tratar tudo isso daqui, tudo que a Bíblia diz, como nada. Não é tão importante, é o que a gente está vendo acontecer hoje. Não é mais a Bíblia que importa, mas é o que eu acho. Não é mais a Escritura que importa, mas eu tenho o meu modo de interpretar errado. A Bíblia, você não tem que ter um modo de interpretar e o outro tem um modo de interpretar. A Bíblia se interpreta com a própria. Você não pega um texto aqui, é claro que a mãe de todas as heresias é essa, né? Você pega aqui, lê um versículo, você pode interpretar esse versículo de qualquer jeito.
mas a Escritura continua sendo Escritura do mesmo jeito. Você pode interpretar de qualquer jeito e ir para o inferno. Agora, a Escritura se interpreta com a própria Escritura. Nós devemos acreditar no que está escrito aqui, somente no que está escrito aqui. Agora, se vem alguém e fala assim: eu tenho uma nova revelação de Deus, eu tenho um novo mover de Deus. Já ouviu essas coisas? Já ouviu? Gente que fala: eu tenho um novo mover de Deus, Deus me deu uma nova unção, há uma nova unção aqui. Não, a gente não precisa de novidade. A gente não precisa de novidade. A gente precisa da Escritura sendo pregada para nós da forma que ela é. Amém? Então eles passaram a confiar mais neles mesmos. Por quê, pastor? Por que você está falando isso? Dá uma olhada, se você ler toda essa carta do 1 Samuel, você vai ver o que eles estavam fazendo. Os sacerdotes Ófni e Finéias, para você que não sabe, os sacerdotes, eles tinham direito em uma parte do sacrifício. Você sabia disso? As pessoas ofereciam o sacrifício, uma parte da gordurinha ali ficava para o sacerdote. Você está ligado, né? Gordurinha nós precisamos também. Eles ofereciam. Eles ofereciam um sacrifício, e aí uma parte desse sacrifício ficava para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, ele não possuía e não tinha recursos. Ele vivia das contribuições que as pessoas davam. Então o sacerdote vivia assim, né? Só que esse Ófni e Finéias, esses dois sacerdotes, eles estavam pegando a maioria do sacrifício, entendeu? E deixando a gordurinha para o povo. Cabra safado mesmo. Entendeu? Ele falou: não, você trouxe o sacrifício, amém, vem aqui. Não, deixa aqui que nós cuidamos do sacrifício. E aí eles pegavam 80% ali do sacrifício para eles, coisa que não era para fazer. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Você consegue pensar comigo? Se você estiver prestando atenção nessa mensagem, você consegue pensar comigo aonde foi parar o temor de um sacerdote que está roubando diante de Deus e diante dos homens? Aonde foi parar o temor desse sacerdote? Ah, pastor, ainda bem que o Brasil não tem isso. É mesmo? Oi? Ainda bem, pastor, o Brasil está livre disso. A gente, tranquilo, a gente não tem placa tectônica, a gente, sabe? A gente não tem terremoto, a gente está de boa, está tranquilo. Precisa de terremoto. A gente, sem terremoto, a gente consegue se acabar sozinho. A gente não precisa de terremoto para se destruir. Basta falar assim: siga seu coração. Você se destrói todinho. Não é? Sempre quando você vai se aconselhar com alguém que não é cristão, e se esse alguém for cristão e falar para você seguir seu coração, repreende essa pessoa. Você vai se aconselhar com alguém que não é cristão, ele fala o quê? Siga seu coração, o que você sentiu. É sempre uma coisa assim meio, né? I wanna love you, né? Tipo, meio Bob Marley, né? Meio paz e amor. Siga seu coração e vai dar tudo errado. Tudo errado. Então, Ófni e Finéias, eles começaram a roubar, literalmente. Eles começaram a roubar. Então o povo ia lá, deixava o sacrifício, o que eles faziam? Roubavam parte do sacrifício para eles. Preciso citar nomes? Está acontecendo isso hoje. Uma vez eu estava em uma certa igreja, que eu era pastor auxiliar em certa igreja, aí veio uma irmã chorando e falou: ora por mim. Eu falei: o que foi, amada? O que aconteceu? Ela falou: eu fui numa igreja tal, que
rima mesmo com tal. E aí eu fui lá, e quando eu ouvi, o pastor disse que eu tinha que ter fé. Tinha que ter fé. Você sabe, né? Sim. E fé. Né? Sabe essa palavra? Que eu tinha que ter fé, que eu tinha que entregar tudo que eu tenho. E eu entreguei. Sabe, eu dei a minha casa, eu vendi todos os meus móveis, e Deus, ele disse que eu ia receber, e eu não recebi. Eu não sabia se eu chorava ou se eu estava um pedal robinho na pessoa. Eu falo, gente, olha onde a gente está chegando. Aí você olha para Ofni e Finéias, esses dois sacerdotes falam que os ladrões. Olha o que a gente está olhando e observando aqui no Brasil. Homens que não têm compromisso nenhum com as pessoas. Aí um irmão falou para mim assim, mandou mensagem para mim: pastor, quanto é que você cobra para vir trazer uma mensagem aqui? Eu falei, como assim? Ele, não, eu queria saber quanto que o senhor cobra para vir pregar aqui. Eu falei, mano, dá 2 coxinhas, eu vou de boa. Só que eles não estão acostumados com isso. Eles estão acostumados com um pastor que cobra. Eles estão acostumados com alguém que vai lá e, sabe? Aí uma delas chegou em mim e falou assim: eu falei com aquele amigo seu. Eu falei, que amigo? Fulano, pregador tal. Eu falei, não é meu amigo, é só colega, eu conheço assim. Mas tanto que ele nem anda perto de mim, que ele... Enfim, né? Aí ele falou, eu falei com ele lá, ele disse que aqui na região ele estava cobrando 200. Eu falei, por que é programa, né? Porque pregadores, entre aspas, sacerdotes, estão se prostituindo. Porque se você cobra para dar aquilo que Jesus te deu de graça, você é um prostituto do Evangelho. Você nunca vai ser um pregador de verdade. Você devia tomar vergonha na cara. Acho que é melhor editar essa mensagem, não pôr no YouTube. Não sei. Aí nós olhamos no Brasil e falamos assim: está tudo bem aqui. Quem acha que está tudo bem aqui, irmãos? A vontade que nós temos é de chorar. É de chorar. Principalmente quando eu ouço o eco. Eu posso, sabe, às vezes ouvir o eco de Charles Spurgeon no púlpito dizendo: preguem a Cristo. Simples. Pregue a Cristo. E a gente precisa colocar purpurina na mensagem. A gente precisa acrescentar alguma coisa da prosperidade. A gente precisa acrescentar alguma coisa para chamar a atenção. Não! Pregue a Cristo somente. Pregue a Cristo. Aí os sacerdotes, eles não têm o Evangelho. E Paulo mesmo disse em Gálatas 1:8, ele diz: mesmo se um anjo do céu vier e trazer um outro Evangelho que não seja esse que nós temos pregado, seja considerado anátema. Sabe o que é anátema? Oi? Maldição, maldito. Olha o que Paulo está falando. Mesmo se um anjo do céu chegar assim: eu tenho uma nova revelação, receba. Não. Aqui, ó. Palavra de Deus. Pastor, Deus falou: haja luz e houve luz. Deus falou para Ezequias: você não vai morrer, toma mais 15 anos de vida. Ezequias viveu mais 15 anos. Deus falou que o mar ia se abrir. Falou: Moisés, bata o seu cajado no mar, e o mar se abriu. Deus falou que da rocha ia sair água, porque não tinha de tomar água, não tinha uma torneira no meio do deserto, e o povo bebeu da água. Agora, por que quando a Bíblia está aberta, Deus não está falando mais? Das duas, uma. Ou Deus continua falando, ou Ele está falando e você não está ouvindo. Porque Deus continua falando, mas você não está ouvindo. Sabe por quê? Porque nós queremos o sobrenatural. A gente quer fechar o olho e um anjo descer do céu assim e falar: recebe aí. Tem gente querendo toda a experiência de misticismo. Você não precisa disso, você tem a palavra de Deus. Como aquele pastor amigo meu que eu já falei para vocês, que estava orando para Deus dar o dom de curar. Ele viu o cara de cadeira de roda passar no sinal e ele ficou chorando dentro do carro, que ele não tinha o poder para levantar o cara da cadeira de roda. Eu falei: você foi cego, porque o seu poder era para ir lá e ajudar ele a passar. Mas não. O que ele estava esperando?
o poder para vir um anjo para ele no carro, ficasse no carro, dentro do carro e fazer o quê? Ir lá, falar para o cara, levanta da cadeira. Enquanto ele poderia sair do carro dele, ir lá e ajudar o cara a atravessar. A gente está esperando coisa sobrenatural, coisa extraordinária, enquanto Deus está se movendo no ordinário. Então a primeira coisa, o que os sacerdotes fizeram? Desobedeceram a lei, passaram a seguir seus próprios corações. Quem já ouviu falar sobre Nadab e Abiú? Inclusive falei para ele que vai ser o nome dos nossos dois filhos, Nadab e Abiú. Ela não concordou muito, né? Nadab e Abiú foram dois caras que entraram dentro do templo e eles estavam adorando outro Deus e eles acharam que seria tranquilo acender um fogo estranho dentro do templo de Deus. Sabe o que aconteceu? Foram fulminados. Fulminados, morreram na hora. Aí tem gente ainda achando que não, que desobedecer a lei de Deus não tem nenhum problema. Se você está em Cristo, há uma solução, há uma salvação para você. Mas se você não está, meu amigo, corra para Ele. Corra para Ele. Então a primeira coisa que eles fizeram para chegar nesse ponto foi desobedecer a lei de Deus. A segunda coisa que eles fizeram foi fecharam os olhos para o pecado. Pastor, não tem uma parte boa nessa mensagem, não? Tem? Toda a mensagem é boa. Segunda coisa que eles fizeram vista grossa do pecado. Eles fecharam os olhos para o pecado. Por mais que o sacerdote Eli repreendeu seus filhos, falou que eram os filhos dele não fazerem isso, ele apenas falou, mas tolerou, sabe? Filho, é errado fazer isso, mas ó, continua. Continua. Tranquilo, é errado fazer isso, mas não disciplina. Não disciplinou. Então o sacerdote Eli, ele fechou os olhos para o pecado. Ele não fez nada a respeito, ele apenas tolerou. Deus mandou um profeta, se você ler no capítulo 2, verso 29, Deus mandou um profeta para falar com Eli, e disse que Eli estava honrando mais os filhos dele do que a Deus. Eli, seus filhos pecaram contra mim e você está honrando mais eles do que a mim, porque para você não é a lei mais que é mais importante, não é a minha palavra, é os seus filhos. Você fechou os olhos para o pecado. E nós fazemos isso, continuamos fazendo isso. Nós fechamos os olhos para o pecado, sabia disso? Fechamos os olhos para o pecado. Aí tem gente que fala assim, não, aqui ó, vou pecar aqui, mas tranquilo, Deus vai sempre me perdoar. Se você está nessa ideia de, sabe, está sempre no mesmo pecado, está pecando, morando dentro desse pecado, porque você precisa ter uma ideia do que é pecado. Pecado no original do grego significa errar o alvo. Errar o alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. E sempre que o nosso alvo é Cristo e a gente erra o nosso alvo, é pecado. Quem está entendendo isso? Não é pecado eu fazer isso daqui. Não é pecado, é pecado sim. É pecado sim. Ai, não é pecado, as irmãs. Não é pecado eu falar da outra pessoa ali, eu fofocar só um pouquinho. É pecado sim. E tem homem fofoqueiro também, viu? Você sabe? É pior ainda. Você viu, você não tá, sabe? Virar homem. Também você viu a roupa do irmão lá que ele veio? Tem uns que vêm, né? Falam, nossa, hein, que sapato, o que é? Dr. Ray? Não é? É pecado sim, a gente perdeu a noção do que é pecado. Só para você lembrar o que é pecado, o seu pecado colocou Jesus na cruz. O seu pecado pregou o Deus de amor na cruz. Então como esse pecado pode ser algo bom para você? Não, eu vou continuar fazendo isso daqui porque isso daqui não é normal, eu sou assim, não. A nossa natureza é pecaminosa, é má, mas nós em Cristo devemos lutar contra todas essas coisas. Imoralidade sexual, devemos lutar contra tudo de dentro para fora.
eles fecharam os olhos para o pecado. Sempre que nós ignoramos o pecado, não pregamos sobre, não confrontamos o pecador, não há avanço e não há vitória na igreja. Sabia disso? Sempre quando a gente olha para o pecador e fala assim, está tranquilo, está favorável, continua aí. Sabe o que acontece? Não há vitória sobre o pecado. E você acredita que ainda tem crente, ainda tem cristão que acha que não pode vencer o pecado? Talvez você seja um. E a sua desculpa seja, não, eu não sou perfeito, nenhum de nós somos. Mas se você nunca vence o pecado, está na hora de você repensar a sua salvação. Porque o pecado vem toda hora, você cede para o pecado. O que é isso? Maridos, homens. Os homens têm uma coisa, né? Eu falei até na reunião de homens, lá a gente pega pesado, né? Né, Gilson? Lá o bagulho é louco. A reunião de homens é soco no peito mesmo. Verdade. E eu estava conversando com os caras, né, sobre imoralidade. Né? Eu falei, será que quando você vai fazer alguma coisa, aí tem um cara, né, que fala, não, eu tenho esse celular aqui. Se o seu celular é mais importante do que a sua esposa, alguma coisa está errada. Ou não? Tá. E as irmãs também? Né? Se o seu celular é mais importante, a sua mulher está ali, sabe? Amor, tomei um banho. Vamos orar. Calma aí, amor, calma aí. Você volta 2 horas depois. E aí, amor? Calma aí, irmão. Meu jogo. Pelo amor de Deus. Os irmãos que tem, um deles chegou em mim e falou assim, eu tenho problema com pornografia. Eu falei, qual o seu problema com a pornografia? Eu não paro de ver. Eu falei, exatamente. Sim. Ainda bem que sabe qual é o problema, né? Pelo menos. Não, porque toda hora eu tô lá, pastor. Eu tô lá, sabe? Aí vem assim. Aí eu falo, não! E aí pego lá e digito. Deixa eu falar uma coisa. Se isso ou qualquer outro pecado ele corrompe, comanda você, ele é mais forte do que você, alguma coisa está errada. É hora de você abrir os olhos e falar, isso aqui está me arrastando para o mal, está me arrastando para o inferno. Aí tem homem que gosta mais do que ele vê do que da esposa. Pastor, eu acho que você está indo longe demais. Não é longe demais. Na igreja a gente precisa falar sobre essas coisas. A gente precisa falar. Será que quando você está lá deitado e do nada pula assim uma imagem, sabe? E aparece alguém assim numa imagem falando, clique em mim. Aparece? Aparece, irmãos? Cadê os homens? Aparece? Não. Aparece. Porque antigamente, quando a gente era criança, os homens aqui vão saber, era osso. Era osso, não tinha essas coisas, né, Jesus? Jesus já está rindo, né? Jesus já está rindo porque ele entendeu o mistério. Não tinha site. Não tinha, sabe? Não chegava no nosso e-mail do nada, como chega. Parece que você está pesquisando essas coisas, porque chega no e-mail, né? Olá. Caramba. Né? Antigamente não tinha isso. A gente era moleque, a gente fazia das tripas o coração, né? Mas não tinha isso, a gente não tinha entendimento que isso era errado. Agora, as coisas mudaram, está tudo muito fácil para a sua destruição. Para você pecar, você não precisa nem sair de casa. Agora você precisa ter essa noção que pecado é a única coisa que te separa de Deus. Ponha isso na cabeça. Ponha isso na cabeça. A irmã está lá, sabe, falando com um cara, é casada e está lá. Não sei o que não. Eu falo, nossa, como você é bonita. Obrigada. Não. Corta isso, irmão. Corta isso. Não tem nada a ver, pastor. Tem sim. Se ponha no seu lugar de mulher de verdade, toma vergonha na sua cara. Ou no seu marido que está na sua casa.
pecado e fala, não, está tudo normal, deixa aí. Aonde você vai parar? Você está vendo aqui o declínio que aconteceu nessa nação. Por que o Brasil está assim? Por causa do pecado. O Bimael disse esses dias pregando, e é a verdade, o problema do Brasil não é só política, também. Não é político, não é roubalheira, também. Mas o problema do Brasil é o pecado. E o pecado é tudo aquilo que é errar o alvo. Nosso alvo é Cristo, amém, irmãos? Devemos olhar para Ele, olhar para Ele. E quando nós não confrontamos, não há vitória. Como alguém certa vez disse, o pecado ele começa como uma teia de aranha. O pecado começa como uma teia de aranha e termina como uma camisa de força. Gravou essa? Começa com uma teia de aranha. Uma teia de aranha você consegue, né? Com ele aqui, não, tranquilo, mas uma camisa de força tenta sair. E é isso que você precisa colocar na sua cabeça. Você precisa de Jesus para isso. Você precisa de uma nova natureza em você. Uma natureza que não procura buscar o pecado, mas procura buscar a face de Deus e agradar a Deus. Amém? Amém. Devemos lutar contra o pecado e não ignorá-lo. Não achar que está tudo bem. Não tem nada que entristece mais o crente verdadeiro do que o pecado. Tem, irmão. Quando você faz uma coisa que você sabia que não era para você fazer. E tem uns que ainda faz premeditado, né? Olha, terça-feira eu vou fazer isso aqui, vai ser show. Sabe, já tá, sabe? Premeditando. Não tem nada que mais entristece o coração de Deus do que isso. Agora, você não peca, você não evita o pecado, porque Deus vai vir, sabe, com uma lança, vai jogar no seu coração, você vai cair, depois Ele vai te lançar no inferno. Você não evita o pecado por causa disso. Porque a gente sabe quem é Deus. Deus é amoroso, paciente, benigno. Por que nós evitamos e fugimos e lutamos contra o pecado? Porque Jesus é o amor da nossa vida. A gente não quer entristecer o coração dele. Por quê? Porque um Deus que me salvou de graça, não cobrou nada, olhou e viu todos os meus pecados, viu que eu não prestava, e mesmo assim fez de mim alvo do seu amor. Eu devo ser grato toda a vida, até a eternidade. Terceira coisa que eles fizeram, eles fizeram muitas coisas, tá? Mas só 3 coisas eu separei. A primeira, quem lembra? Os sacerdotes desobedeceram a lei e seguiram seus próprios corações. Segundo, fecharam os olhos para o pecado. Terceiro, fizeram da presença de Deus um amuleto. Fizeram da presença de Deus um amuleto. Quem já ouviu falar sobre a arca? Todo mundo sabe que a arca, naquele tempo, simbolizava a presença de Deus. E eles fizeram da presença de Deus apenas como um amuleto. A arca em Israel simbolizava a presença de Deus, mas eles não estavam interessados em um relacionamento com o Eterno. Não era o que eles queriam vitória. Entende? Se a arca estiver com a gente vai vencer. Se a arca estiver na nossa casa, a gente vai prosperar. Se a arca estiver ali, vai dar tudo certo. Então eles não queriam um relacionamento com Deus, eles queriam apenas aquilo que a arca podia fazer, aquilo que a presença de Deus poderia fazer. Eles não queriam a presença de Deus, eles queriam os benefícios. Será que você é assim? Será que o seu coração está assim? Será que você é aquela criança que fala: pai, me dá presentes? Aí o seu pai vem correndo cheio de presentes, fala: filha, eu trouxe um monte de presente para você. Você vai correndo e abraça os presentes ao invés do pai. Será que você é essa criança? Será que você é aquele filho que mais importa a prosperidade que você tem, a segurança que você tem, a boa saúde que você tem, o bom humor que você tem, um bom senso de humor que você tem? Será que tudo isso é mais importante do que o seu pai, do que a presença do seu pai? Se for, alguma coisa está muito errada com você. Algo está muito errado com você.
eles queriam apenas vitória. Eles não queriam Deus, eles queriam vitória. Eles não queriam Deus, eles queriam prosperidade. Até que Deus deixou que a arca fosse tomada. Até que Deus permitiu que a arca de Deus fosse tomada, fosse levada pelos inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não houve momento mais negro, não houve momento de mais treva do que esse em Israel. Porque não tem mais... Você acha que Titanic é triste? Você acha que Como Eu Era Antes de Você é triste? Você acha que os romancinhos que você lê é triste? Não tem nada mais triste como a arca, quando a presença de Deus é tirada do seu povo. Não tem nada mais triste, não tem nada pior quando a gente está aqui orando, vem Deus, e parece que nada acontece. Parece que cada um está seguindo o seu próprio coração. Parece que não há presença, não há palavra, não há revelação de Deus na Escritura, não tem nada, e o povo vai continuando a mesma coisa. Quando a presença de Deus é tomada, é tirada de nós, não há nada mais triste do que isso. Se nós temos a presença de Deus aqui, que nós lutemos, que nós oremos, que nós clamemos, que nós anunciemos ao mundo de que Ele é real e Ele está vivo no nosso meio. Então eles apenas queriam uma vitória, eles queriam que a presença de Deus estivesse com eles para que eles fossem felizes. É para isso que você quer? É para isso que você vem na igreja? Hein? É para isso que você vem na igreja? O seu fim maior é a felicidade, porque Deus está preocupado sim com a sua felicidade, mas isso não é o fim para Deus, e não deveria ser o fim para você. Todos os filósofos concordam com isso, que o homem busca a felicidade, e é normal da gente buscar, mas quando a sua felicidade torna a sua prioridade, tem alguma coisa errada. Quando a sua felicidade é mais importante do que a glória de Deus, tem algo errado. Quando você está olhando tudo que está acontecendo de errado com a sua vida, quando você está olhando que você não ora mais, não lê mais a Bíblia, quando você está morta, quando não há vida em você, você está olhando isso, porque você sabe disso. Você não precisa do pastor dizer isso, você sabe. E você não faz nada para mudar isso, você fica, sabe, não, deixa assim, algo de errado está acontecendo com você. Deus marcou um encontro com você hoje para falar para você: acorda, não feche os olhos para o pecado, abra os seus olhos, lute e vença o pecado que há em você. Mas Deus, como eu vou fazer isso? Através do poder do meu Espírito, eu derramo sobre vocês. E aí, meu irmão? É disso que nós precisamos, de um poder do Espírito. Porque, pode falar, eu tenho uma unção, eu sapateio no poder, eu rodo, eu giro, eu profetizo, eu revelo, né? Porque tem lugar que você vai e tem tudo isso, não tem? Mas se não há vitória contra o pecado, tudo isso é lixo. Lixo! Se você pode rodar, se você pode gritar, se você pode levantar sua mão, falar glória a Deus, falar aleluia, pode fazer tudo isso e não vencer o pecado, isso tudo é nada, é esterco para Deus. Porque não é o nosso aleluia e o nosso glória a Deus que vai mudar alguma coisa, é a sua ação. Aí esse dia alguém falou assim para mim: mas você crê na soberania de Deus, né? Sim, eu creio. Mas então, por que eu vou buscar santidade, sendo que eu já sou salvo? Eu falo, tu não é. Só te falar isso, tu não é. Você não é. Por quê? Por que eu tenho que me santificar se eu já sou um eleito de Deus? Quando alguém faz essa pergunta, provavelmente ele não é. Provavelmente ele não é. Porque essa pessoa, ela está procurando entender tudo sobre predestinação, eleição, sobre qualquer doutrina dos 5 pontos. Só que ele não busca santificação. O que adianta? Santificação nós fazemos, nós buscamos. Nós
buscamos, a gente não crê em que Deus vai vir e vai fazer tudo, sabe, por nós, e a gente não vai fazer nada. Calvinista não crê nisso. Nós cremos na soberania de Deus. É Ele que opera em tudo, inclusive o desejo de me santificar. Inclusive o desejo de buscar a face dele vem de Deus. O desejo de adorar Ele vem de Deus. O desejo de ter mais fé vem de Deus. O desejo de ler mais vem de Deus. Quantos aqui querem uma unção hoje para ler? Para ler. Pastor, quero ler, quero chegar em casa e ler. Quantos querem? Levanta a mão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Chega lá e é com o livro e lê. O que você esperava? Que eu fosse dar um kamehameha em vocês? Não houve momento de mais trevas do que esse. Nada é mais triste quando a presença de Deus se vai. Eu sinto como se isso estivesse acontecendo na nossa nação. Eu sinto como se nós estivéssemos vivendo esse momento no Brasil. O momento em que a arca foi tomada. O momento em que a glória se foi. O momento em que a presença de Deus saiu. Tem um monte de gente clamando, fazendo campanha, fazendo o dia do avivamento, o culto do avivamento, a campanha do avivamento, mas tem tudo menos avivamento. Aí estão falando, não, aqui a gente tem a presença de Deus. Você vai num lugar desse, está todo mundo pulando, não há um barulho, está todo mundo, sabe, alegre, dançando e tudo aquilo. Não tenho nada contra isso. Eu sou muito assim, eufórico também. Eu gosto de, sabe, de me alegrar em Deus. Não tenho nada contra isso. Agora, se avivamento para você é pular e voltar para casa e continuar a mesma praga, isso não é avivamento. O avivamento, ele transforma a nossa vida. Se você dança aqui, pula aqui, grita aqui e chega na sua casa e não honra o seu marido, não honra a sua esposa, você está fazendo tudo errado. Avivamento, ele transforma você. Você se torna um filho melhor, você se torna um marido melhor, você se torna uma esposa melhor, alguém melhor na sociedade. Quem está me entendendo? Eu recomendo, irmãos, vocês que estão sentindo sono, lavar o rosto nessa noite, amém? Todos os pecados, eu sinto como se estivesse acontecendo. Todos os pecados deles, nós vemos hoje, se repetindo. Eu estou mentindo? Todos os pecados deles. Primeiro, a desobediência das leis de Deus, fechar os olhos para o pecado. A gente está vendo se repetir. E a gente, às vezes, nós mesmos estamos repetindo esses pecados. Pastor, não, esse último aí de fazer da presença de Deus um amuleto, eu não faço não. Faz sim. Se para você é suficiente vir na igreja e continuar a mesma coisa, faz sim. Faz da presença de Deus um amuleto para a sua vida. Eu vou para a igreja, eu estou aqui, eu colaboro, eu dou algum valor, eu compro uma cesta básica, eu compro algum alimento, eu venho para os cultos, porque eu sei que quando eu venho, quando eu estou aqui, Deus me ama, Deus está ali. Você não entendeu nada do Evangelho. É claro que você não apenas tem que vir para a igreja, deve vir, sim, mas esse não é o caso, porque tem gente que vem na igreja, que vem nos cultos, mas não está em Cristo. Então nós devemos correr para Ele. Jesus é o centro, Jesus, amém? Amém. Vamos terminar, mas existe algo que você precisa saber. Existe algo que você precisa saber, e eu vou correr agora para terminar. Existe algo que eu, você precisa saber. Todo versículo, todo capítulo, toda a escritura, ela aponta para Jesus. Ok? Todo versículo, todo capítulo, toda a escritura aponta para Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus, não é sobre você. Não é sobre o seu ventre. Não é sobre o seu inimigo, não é sobre a sua baixa autoestima, a sua baixa estima. Não é sobre você, como você está bem ou como você não está bem. A Escritura é sobre Jesus. Pastor, eu estou entendendo que isso tem a ver com Jesus. É essa noção que a gente precisa mudar. Tudo é sobre Jesus. Tudo.
Jesus está no Antigo Testamento, está no Novo, está em todos os versículos. Amém? Amém. Tudo é sobre Ele. Não devemos nos desesperar, porque Ele é o nosso sacerdote real. Ele é o nosso sacerdote real. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sacerdote ele desobedeceu, e os seus filhos desobedeceram à lei de Deus, fecharam os olhos para o pecado, fizeram da presença de Deus um amuleto. Agora Eli primeiro ele desobedece à lei de Deus, só que Jesus, nosso sacerdote, ele cumpre toda a lei de Deus. Jesus cumpre toda a lei de Deus, e nele, somente nele, nós somos justificados pela fé. Somente nele. Ele desobedece, mas Cristo cumpre toda a lei. Depois Eli fecha os olhos para o pecado. Jesus não apenas confrontou o pecado e os pecadores. Ao invés de fechar os olhos para o pecado, ele abriu os olhos dos cegos e de todos. Por que, pastor, você está falando isso? Porque nós devemos olhar para Jesus. Devemos ter a nossa plena confiança no Cristo que reina. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso sumo sacerdote. Por último, Eli fez da presença de Deus um amuleto da sorte. Jesus não. Jesus era a arca viva, andando no nosso meio. Quem lembra que a arca estava sendo carregada, alguém foi tocar para a arca, ia cair e esse alguém morreu? Você lembra disso? E Jesus é o contrário, Ele é a arca viva. Quando nós tocamos nele, a vida sendo gerada em nós. E Jesus era a arca viva, andando no nosso meio. E nele, somente nele, nós temos a redenção. Tudo é sobre Jesus. Agora, o que você vai fazer com isso que você leu? Com isso que você ouviu? O que nós vamos fazer com isso que nós ouvimos essa noite? Você tem duas opções: ignorar tudo que você ouviu e voltar para a sua vida de sempre. E a segunda opção é você ouvir tudo que você ouviu e dizer: eu preciso de Cristo, eu preciso de Jesus, porque a minha vida está em declínio. Não apenas o Brasil está em declínio, a minha vida está em declínio espiritual. E eu preciso de Jesus. Para que eu preciso de Jesus? Porque sem Ele eu vou seguir o meu coração. E quando eu seguir o meu coração, eu vou bater com a minha cara no muro. Eu vou errar o alvo e vou pecar novamente. Mas em Cristo nós temos a vida e a salvação. Amém. Curve a sua cabeça. Você pode aproveitar esse momento e se arrepender dos seus